Graça e paz, igreja. Amém. Amém? Amém. Vamos colocar todos de pé, vamos dar início ao culto nessa noite. Nós sabemos que o Senhor nosso Deus já se faz presente neste lugar. Então toda reverência, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração seja dirigida a Ele nessa noite. A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele não divide a glória dele com ninguém. Por isso eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse instante, que você conversasse com Deus. Nós estamos na presença do Senhor em um momento exclusivo de culto a Ele. Que tudo que for feito aqui seja feito unicamente, exclusivamente para honrar e glorificar o nome do nosso Senhor. Feche seus olhos, fale com Deus. Nosso nome vão, nos eleve a Deus em oração. Deus Todo-Poderoso, nós te bendizemos, meu Senhor, nesta noite, pela tua grandeza e o seu poder. Nós te adoramos, meu Senhor, porque tu és bom. Amém. A tua misericórdia na tua graça. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado. E não é diferente deste culto, meu Senhor, onde estamos reunidos entre irmãos, entre famílias. Aqui neste santuário, meu Senhor, convocamos, conclamamos a tua presença, a tua graça para este lugar, meu Senhor. E diante da tua presença está o teu povo, meu Senhor, se curvado, confiando em ti, na tua confiança, e tudo aquilo que o Senhor é e pode fazer nesta noite, meu Senhor. A cada pensamento, o coração leva cativo ao Senhor nesta hora. Mostra a tua grandeza, o teu poder, derrama da tua graça neste lugar. Fala conosco através da tua palavra. Abençoa os ministrantes do louvor nesta hora, meu Senhor. Deus, que a tua presença seja notória, como era no tabernáculo, como era no templo de Salomão. Que nesta noite possamos experimentar da tua graça e do teu poder, meu Senhor, continuamente neste lugar. Amém. Abençoa o teu povo que aqui está. Que cada um possa ser levado à tua presença neste momento, meu Senhor. Repreenda todo o mal, todo o cansaço, tudo aquilo que não provém de ti, toda preocupação leva para ti nesta noite. Que este lugar, Pai, possa ser o palco da tua glória, da tua presença nesta noite. Derrama sobre nós a graça do teu Espírito, meu Senhor. Amém, Senhor. Fica conosco, nos abençoa. Este lugar toca em cada vida, cada coração, a cada membro, a cada congregado, tocado pelo teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Salmo de número 117. Salmo de número 117. Abramos todas as nossas Bíblias. Salmo de número 117. Todos se encontraram? Então vamos todos nos dirigir até a frente para lermos em uma só voz uma única versão. Amém? Amém. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Amém? Amém. Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou das narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Nós devemos o resto do nosso respirar ao nosso Deus que nos criou, que nos formou, que soprou nas nossas narinas o fôlego da vida. Este é o nosso respirar ao nosso Deus. Vamos adorar o Senhor. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Glória ao Senhor, igreja. Teu Santo Espírito
sentar, apenas os nossos visitantes em pé. As pessoas que nos visitam, por favor, se coloquem de pé. Amém. Nós temos alguns visitantes em nosso meio. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. É um prazer ter cada um de vocês aqui, cada um de vocês. E nós temos uma saudação. Vamos lá? Sois bem-vindos em nome de Jesus. Vamos ter um momento de confraternização. Fique com o irmão visitante que está perto de você, aperte a mão dele e diz a ele que ele é muito bem-vindo, que ele fica à vontade no nosso meio. Porque nós recebemos, nós temos aqui também gente que faz parte do nosso corpo, o pastor André. Né? Todos conhecem o pastor André, da primeira igreja de Solomone, que com muito carinho atendeu o nosso convite de estar aqui hoje ministrando a palavra do Senhor juntamente com a ceia. Porque nós recebemos um novo coração do Pai, um coração regenerado, um coração transformado, um coração que é inspirado por Jesus. E como fruto desse novo coração é que nós queremos declarar a paz do Senhor nessa noite. Amém? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo.
vai de encontro às necessidades deles, que a tua presença possa ser suficiente na vida deles, assim como o Senhor preencheu as nossas almas com a tua graça, com a sua misericórdia, com o seu amor salvador da cruz do Calvário, Deus. Que eles também sejam alcançados com esse amor. Tudo transforma, Senhor. Nós agradecemos pela vida deles e que o Senhor continue conosco esta noite, em nome de teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Esse momento é o momento do nosso ofertório. Gostaria de lembrar a cada um de nós de quando Abel e Caim levaram uma oferta até o Senhor. Que Deus agradou-se da oferta de Abel e não se poderia sentar por enquanto, queridos. E não se agradou da oferta de Caim. Mas Deus havia falado com Caim, pegar a sua porta. E como a gente tem sempre falado, amém? Amém? Amém. Queridos, ofertório junto ao Senhor é muito sério. A Bíblia diz que se você tiver um problema com o seu irmão, que você vai lá e resolva para depois você vir e ofertar ao Senhor. Dízimo é uma ordenança, né, pastor? O Senhor só ordenou. Mas o Senhor quer que você faça isso com o coração totalmente aberto e voltado para Ele, obedecendo e entendendo que é o que o Senhor quer que você faça. Aí eu convido você que seja um ofertante, que seja um dizimista nessa noite. Amém? Porque se eu não tenho a Deus, eu não tenho absolutamente nada. Amém? Amém. Tua graça me basta.
morte, morte de cruz. E quando eu olho para a Bíblia, quando a gente lê, que a gente vê os soldados daqui gritando: és tu, rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Sendo Cristo o próprio Filho de Deus, o próprio Deus aqui na terra, tendo o poderzinho de se salvar, de acabar com a humanidade, de não abrir e fechar de olhos. Mas ele precisava morrer na cruz do Calvário para mim dar salvação e trazer salvação a mim e para você. Então aproveite essa oportunidade que você tem agora e abra os seus lábios e louve e adore. Louve com adoração, não apenas cante, mas louve e adore esse Deus, porque Ele é digno. O nosso Deus é digno, Ele está sentado no trono. Ele morreu sim, mas ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à destra do Pai. E nesta noite Ele está aqui presente, olhando para dentro de cada um de nós, porque o que nós podemos enxergar é a aparência dos irmãos, e o que os irmãos podem enxergar é a nossa aparência aqui na frente. Mas o nosso Deus, Ele vê além, Ele vê o nosso coração. Então entregue um louvor puro e verdadeiro ao único que é digno de ser louvado, de ser adorado e que está presente aqui. Não deixe que pensamento, não deixe que nada nessa noite te desvie a sua atenção do foco, que é cultuar, que é adorar o nosso Deus. Ele é digno, o nosso Deus é digno, e Ele está sentado sobre o trono, mas aí Ele prometeu que nunca vai faltar, e que eu e você possamos subir para o céu juntamente com nós. Amém. Pelo preço que
Amém, Fala Senhor. conosco, ó Deus, através da tua palavra. Nós nosso louvor da tia dele. E agora queremos ouvir a tua palavra. Amém. Seja do Pai, direcionando a vida do pastor André, ó Deus, irá trazer a tua mensagem, viva e eficaz para o nosso coração. Amém, Senhor. Continua. Amém. Pela dos pais, a Deus dele, que não venha falar nada dele mesmo, nós louvamos e agradecemos e bendizemos somente a ti, hoje e sempre. Amém. Amém. Poder se sentar? Fala com o pastor André. Graças e paz, irmãos, amém? Amém. Estamos felizes por estar aqui, amém? Glória a Deus. Obrigado, irmã Marcela, pelo convite em nome desta igreja. Temos também apresentado o pastor Giazi, pastor desta igreja, diante de Deus, que Deus esteja se guardando e dando aí uma boa recuperação, e em breve ele possa estar aqui com os irmãos, amém? Em nome de Jesus, ele e a sua família. Se eles estiverem nos acompanhando pela internet, que Deus abençoe sua vida, pastor Geazi, em nome de Jesus. Mais uma vez, obrigado por me convidar e ter essa coragem de me trazer até aqui, né, por essas estradas que fazem muito mal para quem não tem bom estômago, é muita curva, mas que bênção, eu vim ouvindo uma mensagem, vim aprendendo e a minha mente ficou dispersa da estrada, ainda que há tempo para ela, claro, né? Senão eu não estaria aqui. Mas eu trago um abraço da minha esposa, antes de sair de casa, ela orou comigo para estar aqui com os irmãos, e também da minha igreja. Que Deus abençoe lá a minha igreja e todas as outras igrejas em reunião nesta hora, em adoração ao Senhor. Quero convidar você a abrir sua Bíblia, né? Lá na igreja eu tenho algo para dizer, esse texto não será projetado para que você possa manusear a sua Bíblia, e isso é muito bom, isso é salutar, isso é saudável. Quando nós abrimos a Bíblia, nós folheamos a Bíblia, folheamos as páginas, né? E espero que as páginas da Bíblia estejam amarelas, estejam escritas, porque você é estudioso da palavra de Deus, em nome de Jesus. Salmo 128 nos diz assim a palavra de Deus. Salmo 128. Se você percebe um visitante, alguém sem Bíblia, que você possa se aproximar, né? E ler com ele, ler com ela, né, a porção da palavra de Deus. Você fique à vontade, se você ser árbitro da igreja, ficar em pé quando vamos ler a Bíblia, que assim seja. Então vamos fazê-lo e vamos ler o texto. Eu quero ler que os irmãos, por gentileza, acompanhem aí na sua tradução, que você deve ser a mesma que eu estou usando aqui. Diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das suas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Amém? Você pode sentar, que Deus, o Senhor, se digne nos abençoar nessa leitura, como também a aplicação dessa palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Eu não sei se pode dar retorno aqui, eu agradeço. Se puder, eu agradeço. Muito obrigado. Muito bem, meus irmãos, esse mês é o mês de maio, nós estamos encerrando hoje o último dia, e mês de maio, comumente, é feito todo ano, nós trabalhamos o mês da família, não sei aqui em Ouro Verde, né? Em Beltracão, aqui, normal que a gente trabalha esse tema família. E como eu estou vindo aqui pela primeira vez, não sei o direcionamento sobre esse tema na igreja, mas eu vim pensando em trazer uma palavra sobre esse tema também e culminar com a ceia do Senhor. Então, por isso, lembro desse texto, e esse texto traz a expressão de uma palavra que tem ficado esquecida, né, no nosso meio familiar até. Né? Não sei se na sua casa tem mesa. Tem mesa na sua casa, né? Mesa. Isso é mesa.
Para que serve a mesa da sua casa? Não precisa responder. Né? Para muita mesa é só um enfeite. Ela é só uma adorno. A mesa hoje quase está sendo usada nas famílias. Eu quero compartilhar com os irmãos o tema que Deus então direcionou nesse texto, da mesa da casa à mesa do Senhor. Da mesa da sua casa, da sua família, a importância da mesa da sua casa, como a importância da mesa do Senhor. E vamos perceber que ao longo da nossa caminhada cristã, como crentes, como servos de Deus, como pessoas naturais, mesmo não sendo de igreja nenhuma, às vezes, nós estamos usando menos a mesa. Obrigado, irmão. Eu me dá água aí, viu? Vou pregar muito, quanto mais água, mais eu falo. Então, Deus tem misericórdia dos irmãos aqui. Muito bem. E é pensando nesse contexto familiar, meus irmãos, que eu acredito que está desaparecendo, estamos desapegando também. Eu não quero nem pregar, eu quero conversar com os irmãos sobre esse tema. Da mesa da sua casa à mesa do Senhor. As famílias possuem mesas, né? Claro, e mesas bonitas, eu já vi mesas muito bonitas, né? Mesas lindas, então é de ficar só nela, né? Mas às vezes a mesa é tão bonita, mas ela serve, como eu já falei aqui, só de enfeite. Vamos compartilhar aqui com os irmãos sobre essa importância de valorizarmos esse instrumento que temos em casa. Cada um come no horário que quer, não é assim? Tem sido assim. Cada um come no horário que quer, cada um come com a tela que quer. Né? Hoje as refeições são regadas à tela do celular. Quando não, à tela da TV. Assistindo ali os jornais do meio-dia, ou assistindo talvez os programas esportivos. E em casa eu gosto de, depois do almoço, sempre assistir o programa. Eu esqueci o nome do programa, eu não esqueci o nome da apresentadora, Renata Fã. Qual é o nome do programa? Eu esqueci. Agora esqueci. Mas é um programa de esporte, né, que eu gosto muito de assistir todos os dias. Meio de casa eu assisti isso. Então cada um tem sua própria rotina na sua casa. Mas na Bíblia a mesa nunca foi um adorno. Na Bíblia a mesa nunca foi apenas um instrumento. A mesa na Bíblia é lugar de comunhão. Na Bíblia a mesa é lugar de ensino. Na Bíblia a mesa é lugar de reconciliação. É lugar também de celebração. Na mesa também, na segunda Bíblia, é lugar de adoração. E a mesa é até lugar de confronto. É impossível, sentados à mesa, nós não conhecermos e percebermos como que o outro, na outra cadeira, está. Se ele está bem ou se ele não está. Não é verdade? Nós conseguimos, pelo tom de voz, pelo olhar do outro lado, saber se ele vai bem ou se não vai bem. Se ele está com a sua vida aberta ou se ele esconde alguma coisa. Talvez por isso, poucos gostam de sentar à mesa. A mesa revela quem somos. Na mesa nós sabemos de fato quem é o outro. Não sei se já aconteceu com você, mas tempos atrás, minha sogra, à mesa, ela mora conosco, a mesa, ela diz assim: André, você não está bem. E realmente eu não estava bem. Estava com uma preocupação, mas não me tira fome, não me tira sono. Preocupação não me tira essas coisas, não. Graças a Deus, eu vou poder mais e durmo até melhor. Então eu descanso mesmo. Mas ela me disse: olha, você não está bem. Ao telefone, minha mãe disse a mesma coisa: meu filho, você não está bem. De fato, a mãe sabe e a sogra também sabe das coisas. A mesa, ela esconde, ela nos mostra, na verdade, não esconde, ela mostra, ela revela de fato quem somos. E desde o Éden, meus irmãos, passando pela Páscoa judaica, chegando até a última ceia, a primeira, na verdade, ceia, a última Páscoa, a primeira ceia, Deus sempre reuniu o seu povo ao redor de uma mesa. Sempre, Deus sempre trabalhou em reunir o seu povo. E Deus foi quem criou as festas judaicas, que não são poucas, e não é apenas de um dia, são de dias de festas. Então Deus sempre promoveu reunião do seu povo.
E o Salmo 128 nos apresenta uma família reunida ao redor da mesa. E essa mesa aponta para outra mesa, a mesa do Senhor. Então, o que o salmista nos propõe nesta noite? O que lendo o Salmo 128, nós podemos tirar de proveito, de ensino para a nossa casa, como também para a nossa vida pessoal e espiritual? A primeira lição que eu quero deixar aqui com os irmãos está no versículo 1, quando diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Dentro desse texto, no contexto, quero pensar o título: uma família é edificada pelo temor do Senhor. Percebe que o salmista, antes de falar da esposa, antes de falar de filhos, antes de falar da prosperidade, ele fala do temor do Senhor. Aí o sábio Salomão vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então o salmista não entra no assunto de pessoas e sobre hierarquias dentro da casa. A primeira coisa que ele apresenta, a primeira ação que ele apresenta do Senhor, o que é isso? A saúde espiritual da família começa de fato no coração. Os provérbios vai dizer que do coração procede as saídas da vida. De tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, porque do coração da sua mente procedem as saídas, as respostas, as decisões da vida. E as decisões não é do órgão que pulsa sangue, não é este o coração que a Bíblia fala. A Bíblia fala do coração intelecto, cognitivo, raciocínio, mente. E Paulo vai dizer em Romanos 12:2 que deve ser transformado de acordo com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Então, famílias fortes não são produzidas por dinheiro. Mas, irmãos, talvez você conheça famílias que são poderosas, mas que são infelizes. Famílias que têm dinheiro, talvez chamadas de as donas da cidade, mas são famílias infelizes. Famílias poderosas, fortes, na verdade, não são produzidas por tecnologia, não são produzidas por status, por redes sociais. Até porque nas redes sociais não se coloca o que é feio, coloca só o que é bonito. Como bem disse a irmã aqui na direção do culto, nós olhamos e enxergamos o outro como ele está, mas ninguém sabe como estamos por dentro. Então, às vezes, o status está lá em cima, mas o coração, a alma está um frangalho. Ele está completamente abatido, destruído, sangrando por dentro. Famílias fortes, na verdade, são produzidas por homens e mulheres que temem a Deus, que respeitam, que consideram, que adoram, que servem, que celebram a Deus, que não brincam com as coisas de Deus. Homens e mulheres tementes a Deus. O maior presente de um pai, que um pai pode dar ao filho, não é patrimônio. E eu tenho acompanhado famílias, a começar da minha, que patrimônio tem destruído famílias. Que dinheiro, que riqueza, que herança tem acabado com famílias. Eu tenho irmãos que não conversam por causa de patrimônio. Que coisa. E as famílias estão, os pais estão endossando aos seus filhos riquezas, bens, guardando, mas ao passo que eu tenho aprendido ao longo da minha existência, eu falo isso para os meus filhos, 7 filhos que nós criamos. De mim vocês não vão levar nada. Nada. Vocês vão aprender a construir para vocês viverem. Vocês têm que aprender a viver. Então, às vezes, o que o pai tem para oferecer para o filho não é patrimônio, não é dinheiro. Isso é muito bom, não é pecado nada.
mas é saber como dar, ensinar a valorizar. O mais importante que um pai pode dar é o exemplo de fé. Duas coisas eu creio que nós deixamos quando morremos. Alguns deixam herança, bens, e traz confusão, traz até morte. Mas um outro bem que podemos deixar é legado, é exemplo. E isso ninguém pode tirar. E isso só acrescenta. Na verdade, da mesma forma, a maior herança espiritual de uma mãe não é conforto. Por mais que é bom o conforto, eu não estou dizendo contrário a nada disso. Tudo é muito bom, mas não é a essência. É isso que o texto está dizendo. O temor do Senhor é mais importante. Então, o que a mãe pode deixar para seus filhos não é somente o conforto, é demonstrar amor e obediência a Deus. Amar a Deus. Ontem eu estava indo atender uma família em Itaipé, membro da nossa igreja. O pai veio ao óbito, eu fui lá para assistência à família, acompanhar o sepultamento. E no meio do caminho, dirigindo, eu estava ouvindo uma palavra e de repente me veio ao coração: Senhor, me perdoa, porque eu estou me lembrando que eu não me lembro do Senhor. Não me lembro. E me perdoa por essa palavra, por esse ato falho de não declarar ao Senhor, o meu Senhor, que eu te amo, Jesus. Não sei se você tem feito isso. Se você também tem esquecido disso ao longo do tempo, por causa da agenda cheia. Que legado lindo este que você vai deixar para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos. Declarar o amor a Jesus. Aquele que foi expresso aqui agora nas canções, que deixou a sua glória, esvaziou-se de si mesmo, tornou-se como um zigoto, lá no ventre da mulher, e tornou-se, portanto, como um de nós. Que coisa, que privilégio para nós isso. E nós podemos e devemos declarar ao Senhor, as mães, os pais, deixar isso como legado aos filhos, declarando amor e obediência ao Senhor Jesus. John Wesley, um grande pregador no passado, deixou a seguinte mensagem, entre tantas: deles 100 homens que nada temam, 100 homens. Número 100, gente. 100 homens que nada temam, além do pecado, e nada desejem, além de Deus, e eu abalarei o mundo. Amém? Amém. 100 homens, poderia ser 10. 10 homens, 10 mulheres, 10 jovens, 10 adolescentes, 10 crianças, que temam apenas pecar contra Deus, que tem prazer em obedecer a Deus. Irmãos, vai fazer uma loucura, uma bênção, vai ser uma varredura onde estiver. Vai promover o reino de Deus de forma poderosa. Isso é legado que nós deixamos para os filhos. Em nome de Jesus. Em nossa igreja nós estamos começando um projeto de ir para a Praça das Tiradentes, alguns os irmãos que conhecem, Teofotone, aos domingos pela manhã, pelo menos uma vez no mês, ir para a praça. Irmãos, eu amo isso, eu gosto de estar lá fora, não gosto de estar aqui dentro. Confesso, irmãos, que para mim eu fico preso aqui dentro. Eu gosto de estar lá fora, conversando com as pessoas, andando com as pessoas, ouvindo as pessoas, conversando com elas, entendendo, ouvindo o que está no seu coração. Como me lembro de Mateus, um jovem que encontrei na praça, estava tomando a sua branquinha, que fala, sua pinga, e eu falei: meu querido, por que você toma isso? E ele respondeu: claro, porque eu gosto, mas com qual finalidade que você toma isso? Ele entendeu a pergunta e ele disse, lacrimejando os olhos: porque eu quero esquecer a morte do meu pai e da minha mãe. São pessoas assim, que no domingo, em vez de estar numa escola bíblica dominical aprendendo tanta coisa, que estavam engordando de conhecimento e não praticando, nós
podemos estar lá fora vivendo essa palavra que aprendemos aqui. Amém. Mudando a história da igreja precisa estar lá fora. Por isso que, por que a primeira igreja batista está faltando hoje tem uma corrida anual? Porque nós queremos estar lá fora no meio das pessoas. Hoje eu passei a corrida dos bombeiros. Que bom estar no meio das pessoas, testemunhando Deus que nós acabamos de cantar, estamos aqui pregando sobre Ele, falando do nosso tendências, deixando legado no coração das pessoas, que é a palavra de Deus, de nomes, de hierarquia familiar. Ele começa falando de uma família forte, uma família que teme ao Senhor. Amém. Segunda lição que o texto nos propõe, versículos 2 e 3, diz assim: sua esposa, já li o texto, mas vou só parafrasear aqui, sua esposa será como videira frutífera, seus filhos à roda da sua mesa. Isso me ensina, portanto, que uma família é sustentada pela comunhão. Fala de esposa, por certo o marido está à mesa. Fala de filhos, a família está reunida. Não sei na sua casa, faço votos que você ainda consiga reunir esposo, esposa e filhos à mesa para uma refeição pelo menos um dia. E ali você pode orar a Deus e agradecer a Deus pela refeição que você tem. E no congresso esse ano, que é o Fatone, participando com a minha esposa, nós aprendemos algo novo, e é tão velho que a gente ficou até com vergonha de aprender. Aprendemos, além de agradecer pela refeição à mesa, aprendemos a agradecer pelo apetite que nós temos. Amém. Porque muitos têm apetite, mas não têm o que comer. Muitos têm o que comer, mas não têm apetite. Não conseguem identificar o sabor, degustar uma comida. Já ouvi falar de pessoas que comem comida estragada porque o paladar não funciona. E comem como se fosse algo natural, normal. Então eu passei a partir daquele dia a agradecer a Deus pela permissão, pelas mãos que fizeram e pelo apetite que o Senhor tem nos preservado para a glória de Deus. Então nós temos aquela família, o texto traz essa família reunida, sendo sustentada pela comunhão. O centro da mensagem não é a prosperidade, percebe isso? O centro da mensagem desse texto é a mesa, pois a mesa representa presença, é a presença do pai, a presença da mãe, a presença do filho, e mais do que nunca, para nós cristãos, a presença de Deus. Amém? Glória a Deus. A presença de Deus. Não basta morar na mesma casa, é preciso compartilhar a vida. E lamentavelmente vivemos um tempo da tecnologia onde as pessoas estão se comunicando dentro da própria casa através da tecnologia. Claro que não chegou isso aqui ainda, meu Deus, mas em Teoflotone já chegou isso. As famílias se comunicam, o marido com a esposa, os filhos com os pais, dentro da própria casa, através do WhatsApp, das redes sociais. Muitas famílias dividem o teto, mas não dividem o coração. Ninguém sabe que o outro está vivendo. Ninguém sabe a intenção do outro. Estamos perdendo isso ao longo da caminhada. Estamos debaixo do mesmo teto. Às vezes marido e mulher dormem na mesma cama, no mesmo quarto, mas não conhecem o coração do outro. Não conhece a intimidade do outro, conhece o que está lá dentro, na mente do outro. Não conhece, porque não há diálogo, não há conversa. A Bíblia mostra que Deus ama reunir seu povo. Famílias fortes, meus irmãos, conversam, famílias fortes oram, famílias fortes celebram juntas, choram juntas, perdoam juntas. Famílias fortes. Elas se amparam, um ao outro ajudou. Isaías 46. E ao seu companheiro disse: esforça-te. É melhor serem dois do que um. E hoje parece que o diabo está mudando a tônica da palavra. Que é melhor ser um do que dois. Porque sendo um, não há incômodo no outro, não há bisbilhotagem no outro.
Lamentável, né? A comunhão familiar não nasce espontaneamente, ela é cultivada no dia a dia. Todos os dias. Todos os dias. A mesma coisa, mas é a mesma água, não é o mesmo H2O que rega a planta para ela crescer. Não é outro líquido, não, é água, o H2O. Martinho Lutero afirmou que o pai seja o bispo de sua casa. O bispo é o administrador da sua casa. É um peso sobre nós, os homens. É um peso sobre você, homem. Não é só colocar a comida na mesa. Há uma responsabilidade sobre nós e você talvez não tenha noção. A responsabilidade espiritual é nossa, como administradores da casa. A responsabilidade material é nossa. A responsabilidade emocional, psicológica é nossa. E é um peso muito grande. Pastor, isso é muita coisa. É. Mas graças a Deus que podemos tudo naquele que nos fortalece. Amém? Amém. E nós somos fortes, oramos juntos, louvamos juntos, intercedemos juntos, clamamos juntos, caminhamos juntos, celebramos juntos, choramos juntos, amamos juntos, porque somos família. A fé cristã, meus irmãos, precisa continuar florescendo primeiro dentro do lar. Meus irmãos, ao contemplarmos o Salmo 128, percebemos que o centro da cena não é a prosperidade, volto a repetir, nem mesmo os filhos ou a videira frutífera, pois o centro da casa é a mesa. O salmista descreve uma família reunida, pais e filhos, compartilhando a vida, conversando, celebrando, vivendo em comunhão. Isso está claro no texto, porque Deus nunca planejou, presta atenção nisso, Deus nunca planejou a família, que a família fosse apenas um grupo de pessoas vivendo sob o mesmo teto. Não é projeto de Deus que nós estejamos apenas debaixo do mesmo teto, convivendo, ou às vezes sobrevivendo debaixo do mesmo teto. Precisa haver comunhão, precisa haver perdão, precisa haver amor, precisa haver compreensão, precisa haver ouvidos e olhares. Deus planejou que fosse um lugar de relacionamento, de amor, de serviço, como também de comunhão. Mas ao olharmos para essa mesa descrita pelo salmista, surge uma pergunta: quem realmente merece sentar-se à mesa de Deus? Quem? Diz a Bíblia que aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Porque se formos sinceros, nenhuma família é perfeita. O texto não está falando sobre família perfeita. Não existe isso no texto. Nenhum pai é perfeito. Nenhuma mãe é perfeita. Nenhum filho é perfeito. E posso até afirmar, não tem nenhum homem ou mulher feio. Há pessoas diferentes. Uns mais, outros menos. Mas perfeito ninguém tem. Nenhum filho é perfeito, nenhum de nós é perfeito. E é exatamente aqui que o Salmo 128 começa a apontar para uma mesa ainda maior. A mesa da família aponta para a mesa do Senhor, que a mesa da comunhão aponta para a mesa da graça. A mesa do lar aponta para a mesa da cruz. E é por isso que chegamos ao nosso terceiro e último ponto. A mesa do Senhor é um lugar de graça para famílias imperfeitas. Versículos 3 e 4 do texto que nós lemos diz assim: seus filhos serão como rebentos da oliveira, à roda da sua mesa, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, a família, a mesa da família, é um lugar de graça para famílias imperfeição nenhuma. Olhamos para esta cena para não, na verdade, idealizar, achar que o texto está trazendo esta imagem de família perfeita, mas não está trazendo. O Salmo 128 não está descrevendo uma família perfeita
perfeita, pois não existe família perfeita. Desde a queda, a Bíblia é muito honesta sobre isso, a começar da família de Adão, que conheceu a tragédia do homicídio. A família de Noé conheceu o fracasso. A família de Abraão conheceu conflitos. A família de Jacó conheceu ilusões. A família de Davi conheceu profundas dores, até acontecer a divisão do reino de Israel. Portanto, quando o salmista vê filhos ao redor da mesa, ele não está celebrando a perfeição daquela família. Ele está celebrando a graça de Deus sobre uma família que teme ao Senhor. A beleza, meus irmãos, daquela mesa não está na ausência de problema. A beleza está na presença de Deus, que é a sua família, que pode e deve ser a sua família. Quando tenho oportunidade de celebrar algum casamento, eu falo para aquele novel casal: olha, que vocês sejam espelho para as famílias ao redor de onde vocês vão morar, porque vocês são crentes, são servos de Deus, precisam ter a Bíblia, a palavra de Deus, como norte. E quando nós temos a Bíblia como norte, nós sabemos o lugar de atuarmos como maridos, como esposas, como filhos, como pais, como empresários, como funcionários, como amigos. A Bíblia traz, portanto, toda a orientação para que uma família seja uma família perfeita, abençoada. E ela parte do princípio, a perfeição parte do princípio de temer a Deus, de considerar a Deus. E essa mesa do Salmo 128 aponta para uma outra mesa, a mesa da nova aliança. Na noite em que Jesus ele instituiu a ceia, por isso chamava a atenção para isso, ele também estava reunido ao redor de uma mesa. Mas quem estava sentado ali, naquela mesa? Vou citar alguns nomes aqui. Pedro. Quem foi Pedro? Pedro é aquele que, naquela noite da celebração da ceia, da Páscoa, e depois da ceia, foi aquele que em algum momento disse assim: eu vou com o Senhor até a morte, eu vou defender o Senhor. Oh, isso é meu amigo. Eu imagino, né? Se fôssemos nós, se fosse eu, você realmente é meu amigo. Não dá seus pés, vou lavar seus pés. Você é de boa. Você é de boa, então eu vou te servir o pão e te servir o vinho. Você faz parte da minha rede social. Mas naquela mesa também tinha Judas. Diz a palavra de Deus que Judas já entrou naquela sala com o coração todo tomado pelo diabo. Você imagina que Jesus fez o que eu e você faria? Não, pera lá. Você não vai comer do meu pão, não. E nem comer do meu sujudo. E muito menos eu vou lá pegar minhas mãos e colocar nos seus pés, lavar seus pés. Ou não. Você já chegou aqui com o coração tomado pelo diabo e você já me vendeu por 30 moedas de prata. Não. Você está arriscado. Não. Jesus lavou os pés de Judas. Jesus deu o pão para Judas. Jesus deu o vinho para Judas. Naquela mesa também tinha problema. Que logo depois, dentro dos 40 dias que Jesus passou na terra, depois da sua ressurreição, logo no início, quando Jesus foi encontrar com eles, Tomé duvidou. Ele não estava presente na primeira aparição de Jesus aos discípulos. Ele duvidou que Jesus havia ressuscitado. Jesus, por ser Deus e sendo ele onisciente, sabendo que Tomé iria duvidar dele, ele não disse: não, cara, eu conheço, você vai duvidar da minha ressurreição. Não, você não vou tirar o pão, nem vou lavar seus pés, não vou nem pôr você no meu grupo do WhatsApp. Não, você está fora da minha rede social. Nós fazemos isso.
Jesus não negou o pão, não negou o vinho e não negou de lavar os pés de Tomé. E diz a palavra de Deus em Mateus 26 que quando Jesus é preso, todos os 12 fugiram. Jesus estava mal de amigos, né? Muito mal de amigos. E mesmo assim ele lavou os pés de todos. Ele deu pão para todos, deu vinho para todos, amou a todos. A Bíblia diz que Jesus amou a todos até o fim. Não negou a nenhum a assistência, o cuidado, os ouvidos, o abraço, o carinho, o perdão. Jesus não fez o que nós fazemos. Ele foi além, por amor, naquela mesa. E a mesa, meus irmãos, em nossa casa é um ambiente próprio para vermos o outro, como que estudarmos o outro e vermos como o outro está, e até mesmo você se dirigir ao outro e dizer: me pergunta. Ou dizer para o outro uma coisa tão simples: olha, eu não te disse essa semana, ou nem hoje, talvez nem um mês eu não te digo, mas eu te amo. Você tem importância para mim. Meu filho, você é importante para mim. Esposa, você é importante para mim. Meu esposo, você é importante para mim. Que bom que a mesa dá para a gente essa oportunidade de ver o outro e de quase que enxergar o outro dentro dele mesmo, pelo olhar dele. Jesus conhecia esses homens. Deus sabia o que eles eram, que eles não teriam capacidade de fazer, de amar como Ele nos amou. Por isso que a Bíblia vai dizer que nós amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Antes do pão, meus irmãos, Jesus na mesa, sabia de tudo isso, Ele não cancelou na mesa o pão, não retirou dos seus lugares, não desistiu daqueles homens. Pelo contrário, antes do pão veio a toalha, e antes do cálice veio a bacia. O que sustenta nossas casas não é a perfeição dos pais, nem a perfeição dos filhos, não é a perfeição dos relacionamentos, não são os likes nas curtidas das redes sociais. O que sustenta nossas famílias é a graça de Cristo. É a graça de Deus em Cristo Jesus. A mesma graça que restaurou Pedro. Aquele Pedro que negou Jesus 3 vezes. A mesma graça que reposicionou a fé de Tomé. A mesma graça que sustentou e que deu coragem aos 11 discípulos. Porque Judas tirou sua vida antes de se suicidar. E logo veio Matias, que também foi ungido pelo Espírito Santo naquela tarde de Pentecostes ali em Jerusalém. Essa mesma graça que coloca os discípulos numa posição, sustentando-os, e essa mesma graça que sustenta a igreja de Cristo até hoje e até a sua volta. Meus irmãos, nós chegamos ao final deste salmo, vemos uma família reunida ao redor da mesa. E essa mesa do Salmo 128 aponta para a mesa que está diante de nós. E nessa noite, convido você a participarmos juntos da mesa do Senhor. A mesa não é da igreja. A mesa não é da igreja local e nem da igreja universal. A igreja, a mesa é de Jesus. Amém. E Ele convida pessoas a sentar à mesa com Ele. E sabe uma coisa? Jesus, Ele, como conhecia o coração daqueles homens, conhece também o nosso coração. Por isso eu quero convidar você pelo ensino da palavra de Deus em 1 Coríntios 28, curvar sua cabeça e examinar a si mesmo. Você está diante da mesa do Senhor, mas agora é uma autoavaliação, um autoexame. A Bíblia, em momento algum, manda você
enganar a mim mesmo. E diante da mesa do Senhor, sabendo, irmãos, se liga nisso, sabendo que Jesus está à mesa, e que Ele é Deus, Ele conhece o seu coração. Não esconda nada de Jesus. Se você percebe, se você sente o Espírito Santo de Deus que está presente neste lugar, se você está recebendo de Deus uma palavra que está revirando alguma coisa do seu passado que você precisa consertar, conserte agora em nome de Jesus. Se há alguma coisa que você falou que não deveria ter falado, que você precisa pedir perdão a alguém, peça perdão em nome de Jesus. Amém, Jesus. Não deixe comer e beber. Não é esta a orientação da Bíblia. A orientação é: examine-se, conserte e coma. Examine-se e coma. Se algo que está sendo revelado ao seu coração é para você consertar, eu creio que há, porque em meu coração também eu peço perdão a Deus dos meus pecados. E eu dou nome ao meu pecado. Não peço perdão por pecados no atacado, eu peço no varejo, eu peço pecado por pecado, ou anunciando, falando com Deus os meus pecados. Nome de Jesus. Não fala com Deus aí. Se você quiser ficar em pé, sentado, ajoelhado, como você quiser ficar, mas você examine a si mesmo em nome de Jesus. Permita que o Espírito Santo de Deus, que está presente neste lugar, que intercede por nós, que Jesus, que está presente neste lugar, que está à destra do Pai, intercedendo por você, por nós, que Ele, o Senhor, nosso advogado fiel, rogue ao Pai nesta hora, pelo sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. Ele rogue, Jesus rogue ao Pai para perdoar o seu pecado. Não é a sua eloquência no pregar, nem no falar, no cantar, do servir na igreja, seja qual for, que vai apagar os seus pecados diante de Deus, mas é seu arrependimento, a sua confissão dos seus pecados diante do Senhor. E a palavra de Deus, em Provérbios de 8:13, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. Ah, pastor, mas a pessoa que precisa pedir perdão está em outro estado, em outro país. Amém. Mas se você tem consciência que você precisa consertar logo que terminar este culto, ligue para essa pessoa, converse com ela, peça perdão, chore com ela, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. A minha avó materna estava na UTI. E o médico mandou chamar os seis filhos para despedir da minha avó. E aí, a minha mãe mais velha, a mãe chegou mais perto do leito, e minha avó ainda conseguiu expressar uma frase para minha mãe. Minha avó disse: minha filha me perdoa. Há 50 anos atrás, a minha avó expulsou a minha mãe de casa porque a minha mãe engravidou, e naquele tempo era vergonhoso. Mais de 50 anos. E minha avó estava morrendo, e ela então pede perdão à filha da sua. Isso foi no domingo. Todos voltaram para casa, seus filhos voltaram para suas casas, esperando que o médico pudesse, na segunda-feira, dar um diagnóstico, notícia.
Na terça-feira, minha tia Margarete liga para minha mãe, lá de Ipatinga, e diz: Mabi, vem para Ipatinga. E minha mãe disse: que hora será o sepultamento da mamãe? E minha tia disse: não vai ter sepultamento. A mamãe teve algo de você. Glória a Deus. Aleluia. E olha que é uma família rica, uma família de posses, mas faltava pedir perdão à filha. E aquela falta de pedir perdão matando a minha avó. Matando. Todos os dias. Minha avó tinha dentro de casa um hospital, uma clínica com todos os aparelhos necessários. Mas não foi suficiente para impedir a sua caminhada para a sepultura. Mas o perdão ressuscitou ela. Amém, Jesus. Ela viveu mais 7 anos, sem precisar tomar um AS para raiar o sangue. A falta do perdão mata quem não perdoa. E sabe quem te perdoou? Mesmo sem merecer sofrer? Jesus de Nazaré. Amém, Jesus. E sabe quem perdoa o seu pecado e esquece, não lembra mais? Jesus de Nazaré. Obrigado, Jesus. Por isso nós, nesse ato de autoexame, nós falamos que pedimos: Senhor, nos ajude, me Em nome de ajude, Jesus. me ajude a vencer a tentação. Amém, Jesus. Porque nós somos uma família forte, nós somos uma igreja forte. A igreja é o organismo vivo mais poderoso da terra. Glória a Deus. A ONU não tem o poder que a igreja, não importa a quantidade de pessoas reunidas, tem. A Bíblia diz que a igreja tem o poder de ligar na terra e ligar no céu, desligar na terra e desligar no céu. A ONU não tem esse poder, mas a igreja de Cristo tem. Glória a Deus. Glória a Deus. E essa igreja precisa estar diante da mesa do Senhor, que simboliza o sacrifício de Jesus pela igreja. O adorno da igreja passa pelo sacrifício de Jesus. Essa igreja precisa estar com o coração limpo. Por isso você nesta noite é convidado a fazer isso ao Senhor. Quero convidar meus irmãos, amigos diáconos aqui à frente. E eu quero dar uma orientação aqui à igreja. Acredito a mesma, que eu já citaria. Você que é membro da igreja, que professa Jesus como Salvador e Senhor. Você que é membro batizado no Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Ainda que seja uma outra igreja, mas está presente conosco, você é convidado a celebrar a ceia conosco. Você que está no processo de batismo, aguarde o tempo. Primeiro se batiza, depois você participa da ceia. Eu quero convidar você, que está em plena comunhão com Jesus, em plena comunhão com a igreja de Cristo, para que venha em pé, aonde você está. E você vai receber de imediato os 2 elementos, o pão e o vinho, que nós somos diáconos e vamos distribuir para vocês. Mas que você, em nome de Jesus, fique de pé, e em pé, com o seu coração purificado, limpo, perdoado pelo sangue de Jesus. Amém? Não sei se há alguma canção que pode ser tocada, cantada, enquanto os irmãos possam distribuir. Pode tomar parte dos elementos, por favor, e distribuir essa igreja linda de Jesus, os elementos. Você não come, não bebe. À medida que você for receber, você pode se sentar. Depois eu vou pedir para que fique em pé novamente. Enquanto cantamos essa canção, ou quando ela estiver tocando, você vai poder receber os 2 elementos. E ao mesmo tempo, orando ao Senhor em nome de Jesus. Verti o meu sangue pra te salvar. Deixei o meu lar e meu lar.
Meus irmãos, o que você tem nas mãos são elementos naturais, pão e suco de uva. Não há transubstanciação, esses elementos não se transformam em corpo e sangue de Jesus, são simbólicos. Por isso queremos dar graças a Deus, porque o corpo de Jesus foi partido para pagar o preço dos nossos pecados. Amém. O sangue de Jesus foi vertido para remir, limpar, purificar a nossa alma, o nosso espírito de todo e qualquer. Juntos nós vamos agradecer a Deus, celebrar o Senhor, e deixou o túmulo vazio. O único túmulo do mundo que está vazio é o túmulo de Jesus. O túmulo de José, que foi o seu pai de criação, está cheio. O túmulo de Pedro, que foi o pastor da igreja, também está cheio. De Paulo, o túmulo de Maria também está cheio. O túmulo de todos os profetas, todos os juízes, todos os discípulos, a igreja primitiva, todos os seus ossos estão nos túmulos. Mas louvado seja Deus. O túmulo de Jesus está vazio. Glórias a Deus por isso. Aleluia. Vamos dar graças. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor se entregou por nós. Obrigado porque o Senhor pagou um alto preço que nós jamais conseguiríamos pagar. Porque o Senhor veio ao nosso encontro, ainda que falhos e imperfeitos. Diz que o Senhor nos amou até o fim. O Senhor suportou a dor até o fim. Suportou o sangramento até o fim. E o fim revelou a tua grandeza, a tua divindade. Deus ressuscitando ao terceiro dia, garantindo para nós, igreja, povo do Senhor, também que ressuscitaremos com o Senhor e moraremos juntos na eternidade com Cristo. Glórias a Deus por isso. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício que o Senhor fez em nosso lugar. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Com o pão que você tem nas suas mãos, diz a palavra de Deus, que o Senhor tomou o pão, deu graças e disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Amém. Dito isso, ele disse: comamos o pão. Juntos, igreja, comamos o pão, queridos. Feito este ato, Jesus tomou o cálice e disse: este é o meu sangue que é derramado por vós. É a nova aliança no meu sangue. E disse aos seus discípulos: juntos, tomemos o cálice em nome de Jesus. Juntos, igreja, tomemos o cálice. Glórias a Deus. Toda essa igreja linda de pé. Glória a Deus. Em nome de Jesus, vamos orar. Pedir alguns diabos para estar orando nessa hora. Em nome de Jesus, só vocês vão orar. Você que está orando. Grandioso Deus e eterno Pai, graças te damos, Deus, por esse momento, Senhor, pelas tuas misericórdias, Pai, pelo teu entendimento, Senhor, que não há outro Deus senão a ti, Pai. Entra, Deus, com tuas providências em nossas vidas e transforma os nossos corações de acordo à tua vontade. Seja conosco, Deus, nesse momento de alegria, onde estreamos por ti, Senhor. Continue conosco, Pai. No início dessa semana, que seja forte a tua presença em nossos corações. Que a tua palavra, Deus, fica gravada em nossos corações, Pai. Essa oração, Deus, que te peço e te agradeço no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar, e eu quero ter um ato aqui que eu não queria para não adiantar, para não alongar muito aqui, meus irmãos. Mas, como é o último dia da família, eu queria orar com famílias aqui nessa noite. Eu quero pedir aos irmãos diáconos
assim, posicionar aqui, se houver um diácono na casa, que pudesse vir aqui também, porque são os dois oficiais bíblicos, né? Pastor e diáconos. Então, queria que nós estivéssemos orando pela sua casa, pela sua família, para que a sua família seja, como a palavra de Deus orienta, uma família forte, uma família que teme ao Senhor, uma família que vive na comunhão uns com os outros e com o Senhor, como também uma família que compartilha a graça de Deus aonde está. Se você tem algo na sua casa que você queira apresentar diante de Deus, meus irmãos, e não precisa ter vergonha, você está na casa do Senhor, você está na casa do Pai, e é o Pai quem nos diz: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu aliviarei vocês. Então quero convidar você a ficar em pé, se você tem algum motivo na sua casa, na sua família, na sua vida, que você queira que nós, como oficiais bíblicos da igreja, pudéssemos estender as mãos sobre a sua vida e sobre a sua casa. Vem para cá, meus irmãos, fica aqui nesse primeiro degrau aqui, por gentileza. Isso, obrigado. E vamos estender as mãos sobre esta igreja linda, esse povo lindo que está dizendo: ah, nós precisamos. E vou dizer para os irmãos que eu também estou somando com vocês. A alma do meu coração também eu preciso que o Senhor esteja entrando com providência. Quinta-feira passada, nossa mãe, a minha mãe, foi diagnosticada com câncer agressivo e avançado. Mas nós queremos um Deus que pode todas as coisas. E louvo a Deus porque há mais de 50 anos atrás, minha mãe estava fora da casa do Senhor. E agora tem 5 anos que ela voltou. Glória a Deus, aleluia. Ela está em paz, ainda teria um ou outro questionamento, mas o Senhor tem confortado o coração dela. E eu creio que é o mesmo Deus que também há de confortar, há de abençoar, sustentar a sua vida. Aleluia, amém, Jesus. Não há nada que seja além, acima, maior do que o Deus que servimos. O nosso Deus é maior do que tudo que você está enfrentando. Deus não é pego, não foi pego de surpresa pelo problema, pela aflição que você está enfrentando. Deus conhece a intenção do seu coração. Deus conhece o seu trabalhar. Deus conhece as madrugadas que você tem orado, tem buscado ao Senhor. Deus conhece o seu esforço em servi-lo, em honrar o seu nome. Deus conhece o seu coração, a intenção do seu coração. Por isso nós estamos aqui colocando diante de Deus aquele que vê, que conhece todas as coisas, que sabe o que vai amanhã. Nós não sabemos, mas o Senhor já sabe o que vai acontecer na semana. E não tenho dúvidas de que respostas de Deus virão nesta semana em famílias aqui, para a glória do Senhor. Não tenho dúvida disso. O Senhor já está trabalhando, o Senhor já está operando, o Senhor já está ministrando, o Senhor está trabalhando você, para trabalhar por você e através de você, meu querido, minha querida, em nome do Senhor Jesus. Obrigado por essa noite tão linda, tão especial, tão poderosa. Deus, que o Senhor ministrou ao nosso coração pelo louvor, pela adoração, pelas orações, pelo ofertório, pela palavra, pela ceia. Obrigado pelos visitantes que estão conosco, que eles sintam, ó Deus, abraçados por esta igreja e que eles possam ter desejo de se ter um encontro real com o Senhor. Abençoe as famílias que de pé estão dizendo: há algo no meu coração, há algo na minha casa, há algo na minha família que precisa de uma resposta do Senhor. Nós estamos aqui com mãos estendidas, ó Deus, declarando ao Senhor, ligando na terra, para que seja ligado no céu a intenção, o desejo e propósitos de cada coração, e que o nome do Senhor seja glorificado, o nome do Senhor seja exaltado, e que este altar seja lugar de testemunho, local de compartilhamento e testemunho do que o Senhor está fazendo e há de completar esta obra na tua igreja, para a glória do Senhor. Abençoe o pastor Jesse, aonde ele estiver nesta hora, sustenta o teu filho, renova as suas forças, a sua saúde, e para a glória do Senhor, que brevemente esteja de volta para continuar
ó Deus, caminhando junto aqui, lado a lado com a tua igreja. Deus, nós oramos agradecidos e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor do nosso Deus e Pai, revelado em Cristo Jesus, o seu Filho amado, e a doce consolação do Santo Espírito de Deus, seja com cada um de nós, com cada família, com a Igreja de Cristo, hoje e sempre. A Igreja diz: Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Obrigado, irmãos diáconos, em nome de Jesus. A palavra está com a Igreja de Deus. Amém, igreja? Amém? Nós gostaríamos de sentirmos a presença dele e ouvir a voz do Senhor. Quem é que ouviu a voz do Senhor? Amém. Pastor André, muito obrigada por atender tão carinhosamente o nosso pedido. Leve o nosso abraço, eu acho que não vai dar, irmã, chega. Leve o nosso abraço à igreja e transmita, por favor, também a primeira igreja. Deus abençoe. Aos nossos visitantes, muito obrigada. E as nossas orações silenciosas, nós estamos em liberdade. Deus abençoe.